Antes de mais, obrigado pela sua presença aqui no nosso Fora de Portas desta semana. Obrigado eu também pelo convite feito, muito obrigada. Okay. Doutora, o que é, afinal de contas, este Europe Direct Me? Bom, este Europe Direct Me, que tal como referenciou, iniciamos agora atividades a 1 de maio de 2021, é um projeto resultante de uma candidatura apresentada pelo Instituto Politécnico Cabo de Itoave à Comissão Europeia e que visa, de certa forma, o descentralizar a informação das instituições europeias, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, para junto dos cidadãos, para junto das regiões. E esse projeto, portanto, está sediado, tem um espaço físico sediado no Instituto Politécnico do Cabo de Itoave, como referenciei há minutos, no campus do IPCA em Barcelos, mas desenvolve um conjunto de atividades para que a informação chegue realmente aos cidadãos, não é? E é esse o grande objetivo, é fazer com que haja uma passagem da informação das instituições europeias para os cidadãos e, de certa forma, também um trabalho de mistificação da informação. Portanto, a informação muitas vezes parece não muito legível, muito de fácil leitura para muitos cidadãos, e nós procuramos fazer um bocadinho isso, fazer essa transferência de informação. Parece, à luz do cidadão comum, parece assim um bicho-papão, uma coisa complicada de entender. E lá em Bruxelas, não é? Claro, lá em Bruxelas, está toda a gente lá longe. Sim, não, portanto, acabamos por ser também, desta forma, mais o rosto da Europa nas nossas regiões, não é? Portanto, nas diferentes regiões. E existem centros da mesma natureza espalhados pelo nosso país, somos 15, e pelos diferentes Estados-membros da União Europeia. E, portanto, é este o objetivo, é fazer com que haja uma informação mais próxima do cidadão. E, por outro lado, também tem um outro aspecto também importante, é fazer chegar a informação, as preocupações, as questões dos cidadãos de cada uma das regiões, dos diferentes países, às instituições europeias, para que a tomada de decisão em termos de legislação, em termos de regulamentar... Está aqui um duplo trabalho. É isso mesmo. Dar o conhecimento, mas por outro lado também fazer sentir essas necessidades a quem decide. Sim, porque a legislação, portanto, e as normas, as políticas, os programas comunitários têm por objetivo responder às necessidades dos cidadãos, e para isso tem que haver um conhecimento das necessidades dos cidadãos, e é desta forma, portanto, através destes centros, através das atividades que desenvolvemos e dos relatórios que temos que elaborar, fazer com que essa informação chegue às instituições europeias. Mas que feedback é que sentem? À procura do cidadão em estar mais informado sobre os assuntos da Europa, ou é mais um papel desta organização tentar fazer com que as pessoas se preocupem, no fundo? Temos as duas vertentes. Portanto, naturalmente que o CIED, o Centro de Informação Europe Direct, tem um plano de trabalho, e passa muito pela organização de eventos, de conferências, de workshops, de mesas redondas, e passa depois por um outro conjunto de informações que possivelmente poderemos falar a seguir, mas há o cidadão que também nos procura, exemplos muito práticos, os jovens que nos procuram para a elaboração dos seus trabalhos curriculares, não é? Há a professora que precisa de falar sobre matemática e que possivelmente vai procurar alguém mais técnico para falar sobre um assunto. E assim nós somos suscitados também para participar e para organizar eventos com essa vertente. É a resposta a uma necessidade, se é possível falarmos assim, da população. Existe uma rede, para aqueles que não estão muito familiarizados com isto, de antenas de informação europeia, algumas instaladas em bibliotecas, como é o caso, por exemplo, da nossa, que já há alguns anos tem essa antena europeia. Qual é o objetivo de uma antena de informação europeia, no fundo? Bom, fazer aqui um contexto. Portanto, o IPCA, desde 2013, que tem vindo a ter sucessivos projetos neste âmbito, portanto, resultante de candidaturas, como eu expressei há bocado, e desde logo na primeira candidatura, em 2013, idealizou a criação da antenas. O que é que são as antenas? São, de certa forma, protocolos que estão estabelecidos entre a instituição do IPCA e a instituição que acolhe um espaço que tem a informação exposta. Pronto, vamos começar por aqui. Portanto, tem na vossa biblioteca, tem um espaço, uma estante, onde estão expostos materiais informativos produzidos pelas instituições europeias, com temáticas sobre as temáticas europeias, para que o cidadão, o utente da biblioteca, neste caso, possa usufruir de leituras
e a consulta de documentos, não é? Para além disso, a antena é muito mais do que isso, que é, para além desse espaço físico, acaba por ser um interlocutor na região, portanto, em Famalicão, no caso, em Guimarães, em Famalicão, em Amares, em Esposenda, em Vila Verde, em Barcelos. É um local privilegiado, desculpe só fazer aqui este parênteses. As bibliotecas não foram escolhidas ao acaso? Ou... Não foram escolhidas ao acaso, porque a biblioteca tem sempre uma visita assegurada e muito grande de utentes da biblioteca, e, portanto, o objetivo também é fazer com que esse acesso seja facilitado a esses utentes, e, portanto, acaba por ser um lugar também privilegiado de consulta e de leitura das temáticas europeias, não é? Portanto, para além dessa vertente da exposição da informação, a instituição que acolhe a antena passa também por ser um elo de ligação do Centro Europe Direct, que está sediado em Barcelos, mas que depois tem essas ligações às regiões, às localidades, e acaba por ser um interlocutor para todo o desenvolvimento de atividades, como uma conferência, como um workshop, como uma visita à escola, como o fazer com que as escolas venham ao espaço da antena e haver uma sessão sobre uma temática europeia. Portanto, há aqui esta importância da antena, e este é o papel principal das antenas, também fazer com que a proximidade com o cidadão seja realmente uma realidade. Claro. As preocupações dos cidadãos são basicamente idênticas ou variam de região para região relativamente, por exemplo, aos nossos políticos, não é? Que estão lá no... Sim, pode haver algumas temáticas que possam ser mais trabalhadas numa área ou menos trabalhadas noutras, mas de uma forma geral, a região do Norte, não é? Ou do Alto Minho e do Cabo de Idoave, que é a nossa região de intervenção, acabam por ter objetivos muito similares, não é? Muito bem. Qual a importância desta rede? E já agora também, se considera que estas antenas constituem uma mais-valia para uma consciencialização da comunidade que servem, indo novamente ao encontro de cada comunidade em particular? Sim. Acabam por ser uma mais-valia porque a própria instituição conhece os seus utentes, conhece as suas realidades, não é? De uma forma mais simples, o Centro Europe Direct, sediado em Barcelos, não conhece tanto bem a realidade dos públicos-alvos, dos jovens, por exemplo, como a antena em Guimarães o conhece. Portanto, a interlocução que é feita muito de proximidade dá-lhes essa possibilidade. E, portanto, quando a existência da biblioteca consegue ir ao promover atividades ou desenvolver atividades que vão ao encontro da especificidade da natureza mais específica de cada local, não é? Portanto, essa também é a grande riqueza das antenas de informação. E indo ao encontro também um pouco do que estava a dizer, no caso de cada local em particular, e podemos referir-nos neste caso a Guimarães, a antena está sediada aqui na biblioteca, imaginemos que alguém necessita de algum tipo de informação, como é que essa informação depois chega a Barcelos, neste caso, que é onde está sediada? Pronto, nós temos meios de comunicação, portanto, temos uma relação privilegiada com as instituições europeias, temos canais de informação, não é? A própria Comissão Europeia tem um chamado RAPID, que nós todos os dias, como Centro de Informação Europe Direct, recebemos, e que a partir daí nós sabemos todas as temáticas que estão a ser abordadas, trabalhadas nas instituições europeias, não é? E, portanto, temos um acesso, vamos dizer, rápido, mais primordial, mais direto, canal mais fluido, não é? É isso mesmo. Portanto, a partir daí nós temos também essa possibilidade, e o nosso papel informativo também passa por aí. Ainda não falamos muito sobre as nossas atividades, mas uma das atividades que nós desenvolvemos é uma atividade informativa com as nossas redes sociais. Portanto, nós todos os dias estamos a colocar informação sobre o desenvolvimento e as políticas que estão a ser abordadas nas instituições europeias. Aquela ideia que está a ser em Bruxelas, não, está a ser em Barcelos, está a ser em Lisboa, está a ser, portanto, em qualquer, portanto, há uma capacidade de divulgar essa informação com alguma rapidez, não é? Os novos tempos e as plataformas digitais são importantes neste tipo de divulgação? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e dá um ímpeto em termos da divulgação da informação. Agora, ainda continuamos a ter a necessidade
de termos o espaço físico, não é? Termos o espaço físico e os cidadãos ainda estão muito habituados apesar desta altura de pandemia nos ter obrigado, não é? Principalmente aqui no Norte, usufruímos mais do contacto. Do contacto. E vamos ser, acho que é importante mantermos esse contacto. Podemos ficar aqui com o misto, que também é importante. Portanto, a pandemia trouxe-nos essa vertente também. Portanto, nós vamos continuar a ter a necessidade de estar com as pessoas, de vir para uma biblioteca e ler um livro sentadas num espaço onde está muita gente e criar-se um ambiente diferente, mais aconchegante, mas vamos ter necessidade de mantermos este acesso aos meios de comunicação das novas tecnologias de uma forma, vai ser irreversível. Pode em alguns aspectos não reverter e criarmos aqui um misto. Caminharem lado a lado. Caminharem lado a lado e conseguimos perceber que trouxe-nos bastantes vantagens nesse aspecto, não é? No vosso caso, tem alguma informação relativamente às preocupações, nomeadamente em relação às faixas etárias que vos procuram ou que tentam saber informação? São mais jovens ou menos jovens, neste caso? Eu acho que não podemos dizer que temos procuras a todos os níveis, em todas as faixas etárias. Trabalhamos mais com jovens em idade escolar, quer seja no ensino básico, quer seja no ensino secundário, quer seja no ensino superior, trabalhamos mais com essas áreas, mas não temos também os técnicos que nos perguntam, portanto, que nos fazem perguntas, que portanto também temos o mundo do trabalho, o aspecto que, e portanto a diversidade em termos temáticas, estas questões, as questões do ambiente, as questões da poluição, as questões financeiras. Sente que há uma maior preocupação, principalmente com o ambiente, por exemplo? Sim, muito grande, até porque todos nós estamos a sentir na pele, numa linguagem simples e corrente, todas as adversidades das alterações climáticas e, portanto, urge realmente que haja esta sensibilidade e para além da sensibilidade, que haja um trabalho ativo nestas questões e este trabalho passa muito pelo nosso cotidiano, a capacidade de nós reciclarmos e separarmos. Esse será também um bocadinho o vosso papel, fazer sentir às pessoas que da Europa vêm preocupações nesse sentido? Sim, muito mesmo. E se nós olharmos para as principais prioridades da Comissão Europeia, o Pacto Ecológico está aí, portanto, aquilo que nós falámos há bocado, que é fazer com que as preocupações dos cidadãos cheguem às instituições europeias. O Pacto Ecológico é essa resposta, portanto, o ver a necessidade nas nossas regiões, os impactos negativos que temos, no caso estamos a falar das questões ambientais, é uma resposta. E, de certa forma, tem que ser isso mesmo, portanto, tem que ser uma resposta às necessidades dos cidadãos, não é? Exatamente. Porque permita-me só, portanto, aquilo que eu estava a dizer há bocado, a sensibilidade passa naturalmente pelas nossas questões cotidianas, que é a nossa preocupação de irmos ao mercado e trazer o menos possível de sacos plásticos, o de comprarmos, irmos ao mercado e levarmos um saco já para trazer as compras. A reutilização, mas por outro lado passa por questões de âmbito muito mais geral, questões muito estratégicas e políticas e, portanto, estas questões têm que ser mesmo trabalhadas a nível dos poderes locais e comunitários, não é? Da sua experiência, acha que os jovens estão mais atentos a estes assuntos e se sentem no fundo mais europeus que as gerações anteriores, por exemplo, os pais, os avós? Eu penso que sim, apesar de em alguns momentos nós, mais velhos, acharmos que os jovens não se interessam por nada, eu acho que daquilo que resulta do nosso trabalho informativo e do nosso trabalho junto dos jovens, encontramos jovens com uma opinião muito bem formada e já com delineações muito estratégicas sobre aquilo que eles pretendem que o mundo, a Europa, seja a resposta que a Europa deva dar. Naturalmente, as questões do ambiente são questões que eles têm sempre muita grande preocupação e acho que têm um papel muito ativo. Se nós pensarmos quando começou a reciclagem no nosso país, por onde é que começou? Começaram por ensinar
às crianças da primária, não é? Para que eles próprios motivassem e ensinassem os pais em casa. Portanto, este é um princípio. Depois é um ciclo, não é? E depois é um ciclo. Depois o pai vai ser induzido, a mãe vai ser induzida a fazer aquilo que o filho apela que seja e, portanto, isso é natural. E até se sente mal se não o fizer, não é? Porque vê que parte da criança. É isso mesmo. Portanto, a sociedade funciona também um bocadinho desta forma, não é? E, portanto, é importante que isto aconteça. Portanto, a preocupação dos jovens é essa. Portanto, neste momento temos jovens com opiniões muito bem formadas sobre as questões da Europa, não só as questões ambientais, temos a questão do emprego, a mobilidade, naturalmente são também os jovens que usufruem dos programas de mobilidade, do Erasmus, o poder ir estudar para outro país, portanto, não somos cidadãos de Guimarães, nós somos cidadãos do mundo. Claro, esse tipo de experiências são importantes. Muito importantes, neste muito mundo global que se fala agora, não é? Isso mesmo, e os jovens são esses motores, portanto é importante para aquele jovem que nos está a ouvir, que não está sensível a estas questões, é importante que ele procure informar-se para que de uma forma consciente possa também tomar as suas decisões, claro. E as suas decisões são diárias, não é? São diárias, nós vamos ao supermercado. Havia uma pessoa que nos dizia que se nós queremos ver a Europa na nossa vida é abrir o frigorífico. Nós vamos ao nosso frigorífico e vemos lá os produtos estão com catálogos, com informação nutritiva, temos vários produtos que muitas vezes não são sequer oriundos do nosso país, da nossa região, e temos este mercado único que é patente, que está na nossa vida. Basta metermos a mão no bolso e temos uma moeda europeia. Exatamente. Não temos, quando viajamos, quando vamos para outro país, não precisamos estar com os problemas que eu já tive quando era mais jovem, que temos que fazer um câmbio. O câmbio, estava-me a lembrar disso. O ir para outro país e temos apenas um cartão de cidadão, não temos que andar com estas questões de passaportes, não é? Claro. Portanto, toda uma questão logística e, para além disso, a riqueza que é um jovem que faz parte na sua atividade formativa, que tem uma experiência de formação num país diferente do dele, a riqueza, para além do aspecto formativo, a riqueza em termos de experiências, a vivência que ele teve, que é única. Claro. E, portanto, isto é extremamente importante, só num contexto europeu que era possível. Sabemos que, por diversas vezes, afirmou ser uma europeísta, confessa, não é? E convicta. Quais são para si as vantagens de pertencermos a esta comunidade largadíssima que é a comunidade europeia? Eu acho que já acabámos agora de referenciar algumas, isso, não é? Referenciámos algumas a possibilidade de trabalharmos, de estudarmos, de podermos viajar, de podermos ir trabalhar para um outro país, conhecer esta diversidade que são... Consegue imaginar agora um mundo sem a comunidade europeia, por exemplo, uma separação... retrocesso, no fundo. É difícil. É difícil até imaginar. Eu pergunto isto até porque há pouco tempo assistimos a todo este desenrolar do processo, por exemplo, da Inglaterra, não é? Com o Brexit e a saída. Imagina outros países a tomarem o mesmo caminho ou nem por isso? Eu não imagino. Eu imagino, porque as vantagens de fazermos parte deste mercado único, destes 27 agora, eu acho que são muito grandes. A questão do Brexit, acho que foi um mau momento. Pronto, acho que foi um mau momento e uma tomada de decisão que pode naturalmente ter repercussões positivas, que as tem, mas também vai ter algumas negativas. E, portanto, eu custa-me a imaginar o nosso país, o nosso cantinho, sair de um conjunto de 27 Estados-membros. As mais-valias são muito superiores às menos-valias e, portanto, acho que perderíamos muito desta riqueza que nós ganhamos. Portanto, perderíamos mais do que tínhamos a ganhar. E não falamos só do aspecto económico, falamos também da paz. Se nós pensarmos nos primórdios da constituição da formação deste projeto que é a União Europeia, o grande objetivo era a paz, era a reconstrução de países que estavam completamente destruídos. E essa paz, nós temos que continuar a lutar por ela. Não é um bem adquirido. Temos que continuar. E acho que, tenho consciência que a paz consegue-se com objetivos comuns, muito fortes, e só num processo como existe na União Europeia, se conseguimos ter essa paz, porque os jovens
nós jovens, a geração mais velha um bocadinho, mas nós temos que continuar a lutar pela paz e o processo, a União Europeia trouxe-nos isso também, para além dos direitos dos cidadãos. E uma Europa forte, de certa forma, também fazia face, enfim, ao resto do mundo, outras potências. Existem aqui formas de negociação muito mais alargadas, não é? Em relação ao resto do planeta. Sim, e nós vemos que muitas vezes ouvimos, se todos os cidadãos acompanharem a comunicação social, conseguem perceber que existem momentos que a União Europeia está lá, está sempre, não é? Portanto, e precisamos que este apoio seja real. Vimos agora o que aconteceu na pandemia, não é? Claro, falar uma só voz, no fundo. Falámos a uma só voz, naturalmente vimos, e para quem acompanhou de perto, vimos que no primeiro momento foi um embate, não é? É tudo desconhecido, como vamos fazer, mas a União Europeia, as instituições uniram-se e fizeram com que, de uma forma, podemos discutir mas foi a resposta possível no momento, que é um assunto que acharam mais adequado. Sim, um assunto que era a saúde é do âmbito dos Estados-membros, mas em face da situação, as instituições criaram formas de trabalhar e conseguimos ter, não ao mesmo tempo, mas de uma forma equitativa, ou ao mesmo tempo, de uma forma equitativa, a vacina para todos os cidadãos da União Europeia. Isto é algo que transcende, ou que transcendia quem há 2 anos ou 3 pensaria que isto poderia acontecer. Não, porque achávamos que era do âmbito dos Estados-membros. Não. Há uma resposta que depois também há uma necessidade de se ajustar e a União Europeia teve essa capacidade, não é? Claro. Do meu ponto de vista. A celebração do Dia da Europa continua a fazer sentido nesta fase? Sim. Continua. Portanto, o Dia da Europa resultou de uma declaração de Schuman, assinada em 1950, com o objetivo que eu vos disse, que já referenciei há minutos, da paz, portanto, de reconstruir uma Europa que estava destruída, mas neste momento continuamos a ter os mesmos objetivos, manter esse objetivo. E, por outro lado, permitam-me que o Dia da Europa permite, pelo menos nesse dia, toda a gente pensar um bocadinho sobre a União Europeia e pensar no impacto que ela nos proporciona e das mais-valias que nos proporciona. E, portanto, é importante que continuemos a celebrar e a reavivar a nossa memória sobre a importância da União Europeia e sobre os objetivos primários. Porque isto não termina aqui, não é? Não. Isto é um caminho. É um caminho. E o processo, e a União Europeia é um projeto em construção. Está sempre a ser construída, está sempre a seguir, de certa forma, o caminho que os próprios cidadãos o exigem que seja. E, portanto, neste momento, e permitam-me, neste momento também fazer essa referência, que é importante que os cidadãos, no dia 9 de maio, se recordem dos objetivos e dos aspectos da União Europeia, mas que também participem ativamente deles. Pois isso é um fator importante, não é? Nós, cidadãos, temos que pensar que a União Europeia será aquilo que nós também queremos. E, portanto, para isso temos que trabalhar ativamente nela, para que ela cresça, para que ela se vá desenvolvendo, não é? Portanto, é importante que todos nós possamos ter uma opinião formada sobre o funcionamento das instituições europeias, para de forma de sermos conhecedores dos direitos, também das obrigações, não é? Claro. Para que também possamos usufruir destes mesmos. Portanto, só conhecendo é que conseguimos ter uma empatia e poder usufruir das vantagens de uma União Europeia como temos neste momento. E forte, mais forte. E cada vez mais forte. Doutora Alzira, estamos no final da nossa conversa, foi extremamente agradável. Costumo também perguntar isto aos meus convidados, se quer deixar alguma mensagem nesta fase final. Bom, a mensagem... Ligada ao tema... A mensagem, e já que estamos a falar da Europa neste dia, e acabamos de referenciar isso, dar uma informação importante, ou dar uma ênfase para a importância que os cidadãos, da participação ativa dos cidadãos. Naturalmente, se não tiverem um contacto primordial com os aspectos da União Europeia, podem visitar a antena da qual nós estamos a falar, a antena de Guimarães, poder questionar também os técnicos que estão aqui na biblioteca. Se não tiverem de imediato informação, podemos, através do centro do Europe Direct, usufruir dessa informação. E, por outro lado, cada vez mais estar ativo.
E essa atividade implica conhecer para poder usufruir dos bens, dos direitos que temos em como ser um cidadão. Já não perdi um bocadinho o raciocínio, não me recordo da última pergunta que me fez, que era uma palavra sobre... Sim, uma mensagem. Uma mensagem. Viva a Europa! Viva a Europa e que realmente consigamos fazer com que a União Europeia cresça e que vá ao encontro das nossas expectativas. E no fundo que todos nos continuamos a sentir bastante europeus.